A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Então adora o Senhor, cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Te bendizemos, Pai. Aleluias. Dê um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé só um instante para a gente orar um pouco mais. Aleluia. Existe uma atmosfera dos céus que nós podemos trazer para esse lugar, para esse ambiente. Eu queria que você fosse preparando o terreno do seu coração para você receber uma boa palavra. Começa a alinhar o teu coração, começa a considerar a presença do Espírito, começa a considerar que a unção ela é verdadeira e não é falsa. Esse Espírito está nesse lugar e ele está dentro de nós para conduzir a nossa vida. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua unção ela é verdadeira e não é falsa. Obrigado porque ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Sim, Pai, é esse Espírito que conduz a nossa vida. Nós somos guiados pelo Seu Espírito. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para a Sua palavra, Pai. E estamos certos de que a nossa vida será transformada, a nossa mente será salva. E nós seremos transformados segundo a sua glória. Obrigado pela vida de cada um que está nesse lugar. Eu declaro, Pai, a sua palavra alcançando a vida de todos. Que nós possamos extrair a vida que existe na sua palavra, Pai. Que nós possamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Quão grande salvação, Pai, tem nos alcançado. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Esse sangue, Pai, é o sangue da nova e eterna aliança. Sim, Pai, na sua aliança nós somos guardados. Na sua aliança nós somos protegidos. Na sua aliança nós temos o shalom, a paz de Deus. Obrigado, Pai, nós estamos com o coração aberto. Nós dependemos do Espírito nesse momento. E nós queremos que a nossa vida seja aperfeiçoada nessa noite. É para isso que nós saímos da nossa casa, Pai. É para que a nossa vida melhore. É para que a nossa vida, Pai, seja aperfeiçoada. E nós possamos andar de uma maneira digna, viver de um modo digno do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tua santa e preciosa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar um instante. Aleluia. Você está ouvindo bem? Você está ouvindo bem?
Amém. Glória a Deus. Louvor, muito obrigado, viu? Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Você está com o coração aberto? Deus pode falar ao seu coração nessa noite? Sabe, irmãos, eu acredito que quando a gente se reúne é sempre para melhor e não para pior. A Bíblia fala sobre isso, que nós devemos nos ajuntar para melhor e não para pior. Amém? Então a palavra de Deus quer encontrar lugar no seu coração nessa noite. Aleluia. Você está aqui? Deus é bom em todo o tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 23, versículo 19. Hoje é um culto de ensino e a gente vai abrir um pouco a Bíblia. Nós não vamos abrir em todas as passagens, eu vou citar algumas, mas a gente vai ler um pouco da Bíblia hoje para entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Números capítulo 23, versículo 19. Você sabe que quando nós nascemos de novo, nós nascemos para a comunhão com Deus, né? Nós fomos criados, recriados em Cristo Jesus para ter comunhão com Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus, mas Jesus veio resgatar a nossa posição. E hoje nós temos livre acesso a Deus para ter comunhão com Ele todos os dias. Amém? Então a nossa comunhão com Deus, ela deve ser diária. Então nós devemos falar com o nosso Pai, nós devemos ouvir o nosso Pai. Você tem o Espírito Santo justamente para isso, para ouvir o que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia fala lá em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Ou é variação e sombra de mudança, eu sempre confundo. Depois você pode confirmar isso. Mas a Bíblia fala que nele não há variação e nem sombra de mudança. Sabe que para a gente ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos primeiramente conhecer o caráter de Deus. Muitas pessoas não entendem e não sabem que a vontade de Deus para a vida delas é cura. Por isso elas se chegam a Deus com um sentimento de que, Pai, se for da tua vontade, me cura. Uma demonstração dessa nos mostra que essa pessoa não conhece o caráter de Deus. Para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Pai. Eu acredito que foi isso que fez Jesus ser a expressão exata do ser de Deus nessa terra. A Bíblia fala que Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Eu acredito que Jesus conhecia muito bem o caráter de Deus. E nós precisamos reproduzir o caráter de Deus em nossas vidas, mas para isso nós precisamos conhecer. E sabe, eu já falei um pouco agora sobre uma das características ou um aspecto do caráter de Deus, que ele não muda e ele não tem sombra de variação. O seu Deus, o seu Pai não muda e não tem sombra de variação. O seu Pai é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai, aquele que você tem comunhão com Ele. É um Deus que não muda, é um Deus que não falha. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Vou te dar uma nova oportunidade. Vou repetir. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo Ele falado, não o cumprirá?
certamente Deus cumprirá aquilo que sai da sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse. O seu Deus não muda, o seu Deus não falha em nenhum momento. Está um pouco alto aí. Amém? É porque eu estou encostando no microfone para ver se dá certo. Mas certamente ele não muda, irmãos. O seu Deus é o mesmo. Tendo ele prometido, não fará. Ele não vai cumprir aquilo que ele disse. Certa vez ele disse para Jeremias: eu velo para cumprir a minha palavra. Sabe, irmão, se nós tomarmos uma atitude de fé para com a palavra de Deus, nós vamos ver o resultado que ela promete ter na nossa vida. Porque Deus, ele não mente, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se você receber uma palavra vinda de Deus, eu vou te dizer algo, vai acontecer. Se você tem algo da parte de Deus, que Deus falou com você, vai acontecer, porque Deus, ele não mente. Amém, irmãos? Certamente você já deve ter ouvido essa frase. É a primeira vez que eu ouvi essa frase, ela me impactou muito. Você já deve ter ouvido até aqui mesmo no Verbo da Vida, e diz assim: alguém certo dia disse assim, Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Quantos concordam com isso? Deus, ele é amor. E eu quero te dizer algo. Deus, ele não é somente amor. Deus, ele também é fiel. Deus não somente é amor, mas Deus, ele é fiel. Aleluia. E eu quero, você pode acompanhar comigo aqui no Data Show, mas eu quero te dar 3 testemunhas sobre essa fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel. A primeira é 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E a terceira testemunha é 2 Tessalonicenses 3:3, que diz assim: todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus, ele é fiel. Sabia que você pode descansar em palavras como essa? Deus, ele é fiel e vai te guardar do maligno. E ultimamente eu tenho ouvido muito essa frase: Deus, ele é fiel, Deus, ele é fiel. Todo mundo fala sobre isso. Ninguém tem dúvidas de que Deus, ele é fiel. Até uma pessoa que não conhece Jesus, ele fala que Deus é fiel. É interessante, e eu ouvindo isso, hoje você vê Deus é fiel nos vidros do carro, você vê Deus fiel nas paredes das casas, você vê Deus é fiel tatuado pela pele, você vê Deus fiel em tudo que é lugar. Agora, o que eu tenho observado nesses últimos tempos, ou nesses dias, é que as pessoas estão ligando a fidelidade de Deus a acontecimentos. E geralmente, na maioria das vezes, os acontecimentos são bons. A prova disso é Deus é fiel no vidro de um carro. O cara acabou de ganhar o carro, aí para mostrar que Deus é fiel, coloca lá no carro: Deus é fiel.
Então as pessoas estão condicionando a fidelidade de Deus a acontecimentos. Eu fico imaginando Paulo no dia daquele naufrágio, se fosse diferente. Eu fico imaginando se somente Paulo se salva, chega na ilha, encontra um índio lá. E aí, o que foi que aconteceu, Paulo? Cara, Deus é fiel. Eu escapei, 97 morreram. Aí eu fico imaginando Paulo tentando evangelizar um cara desse depois. Porque para Paulo, se isso tivesse acontecido, para Paulo teria sido fidelidade de Deus. Mas para aquela pessoa, talvez fosse acepção de pessoas. Como é que você disse que Deus é fiel? 97 pessoas morreram? Que Deus é esse que você vem me apresentar? E às vezes as pessoas estão ligando a fidelidade de Deus a acontecimentos. E eu quero dizer para você nessa noite que a fidelidade de Deus não tem nada a ver com acontecimentos. Deus é fiel por aquilo que sai da sua boca. Deus é fiel à sua palavra. O fato de acontecer não vai anular a fidelidade de Deus. Pode ser que alguns de nós tenhamos falado quando viemos para cá, Deus é fiel. Sabe, irmãos, o fato de nós ter vindo para cá não torna Deus fiel, porque Ele é. Isso foi só um cumprimento daquilo que Ele disse. Nós iríamos para um lugar, existe um prédio para a gente, Ele é fiel porque Ele falou. Não é o acontecimento em si. Não é porque está acontecendo ou deixou de acontecer na sua vida. Ele não vai se tornar, os acontecimentos não podem tornar Deus fiel, porque Ele é. Nós é que nos tornamos fiéis. Nós passamos por esse processo de tornarmos fiéis. Você está aqui? Deus é fiel, irmãos, e a Bíblia fala sobre isso. Eu acabei de te apresentar 3 testemunhas que falam que Ele é, que Ele não se torna. Ele é fiel. E a Bíblia diz também que a sua palavra também é fiel. Sabe, irmãos, você pode ver essas duas coisas bem claras na Bíblia, que a palavra de Deus é fiel e que Deus, Ele é fiel. Lá em Lamentações 3:23, a Bíblia fala que não vou cantar, isso não é uma música, tá? É um texto bíblico. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Aí você vai cantar, né? O amor de Deus, não é a continuação do texto. A continuação do texto diz: grande é a tua fidelidade. Vou repetir, a continuação do texto diz: grande, enorme é a fidelidade de Deus para todos aqueles que creem. Aleluia, você está entendendo até aqui? Deus, Ele é, meu irmão. Você pode confiar em Deus porque Ele é fiel. E eu quero te explicar algo sobre essa palavra fiel. Essa palavra fiel no grego significa pistos. E ela tem 2 sentidos. Quando ela está falando sobre Deus, ela está se referindo a alguém que é digno de toda confiança. Quando a Bíblia fala que Deus, Ele é fiel, está falando assim: Deus, Ele é digno de inteira confiança. Sabe, irmãos, esse é o seu Deus. Esse é o seu Pai. Você pode confiar inteiramente em Deus, porque Ele não falha, Ele é fiel. Sabe, irmãos, a gente tem que melhorar o nosso relacionamento com Deus, conhecendo quem Deus é. Imagina Deus se revelando para você, se manifestando para você em fidelidade todos os dias. Você não precisa duvidar. Você não deve duvidar.
porque ele vai cumprir aquilo que ele falou. E a Bíblia, e essa palavra fiel tem dois sentidos. A primeira, Deus, ele é digno de inteira aceitação. Mas quando a Bíblia fala sobre a nossa fidelidade, está falando sobre confiar. Está falando sobre crer. Amém? Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo? Eu queria que você abrisse comigo em João, que eu quero te dar um exemplo disso. Em João 20, 27. Eu espero que não esteja alto, porque lá fora dá para ouvir melhor, né? Que não dá para ouvir tanto. Mas João 20, 27. Isso é depois da ressurreição de Jesus, que Jesus vai aparecer para Tomé. Ele já tinha aparecido uma vez para os outros discípulos, e depois ele chega e aparece para Tomé. João 20, 27 diz assim: e logo disse a Tomé, porque ele tinha falado, se eu não colocar a mão onde foi enfiado os cravos, se eu não colocar a mão do lado dele, de modo algum eu vou crer. E aí Jesus aparece para ele e diz assim, eu vou falar agora na versão Marcão. Quantos conhecem Marcão? Na versão Marcão, Jesus disse assim: ô amigão, Tomé, meu chapa, põe aqui a mão. Põe aqui a mão do meu lado. Põe aqui a mão nas minhas mãos. Põe aqui o dedo. Você não queria colocar o dedo? Coloca. E aí Jesus diz assim, na parte final do versículo, ele diz assim: não sejas incrédulo, mas crente. Repita comigo, crente. Essa palavra crente é a mesma palavra pistos, sobre confiar, sobre crer. Jesus está falando assim: não seja incrédulo, mas crente. Tem uma outra versão, a Bíblia Difusora, diz assim: e não sejas incrédulo, mas fiel. A mesma palavra para crente, para aquele que crê, é a mesma palavra para fiel, quando diz respeito a nós. O que é que a gente pode concluir com isso? Que fé demonstra fidelidade para Deus. Não seja incrédulo, mas seja fiel. Se você andar em fé, você vai estar demonstrando fidelidade. Quantos estão aqui? Sabe, querido, a fidelidade é algo que a gente conquista, é algo que a gente chega nesse ponto, nesse patamar, é a fidelidade. A Bíblia fala sobre os dispenseiros dos mistérios de Deus. Está falando sobre irmãos, sobre crentes. E ele fala, o que se requer dessas pessoas é que elas sejam encontradas fiéis. Qual a nossa responsabilidade? Ser encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz que a nossa responsabilidade é de ser encontrado fiel. Isso quer dizer que Deus pode nos procurar e não nos encontrar na posição de fidelidade. Você concorda comigo? E quando a gente anda em incredulidade, anda duvidando, certamente Deus não vai nos encontrar na posição de fidelidade. Sabe, irmãos, a fidelidade, ela é um estado de coração. O seu espírito se torna fiel. Você no coração se torna fiel. Por quê? Porque você confia, porque você crê, porque você é crente. Então isso significa que apenas nascer de novo não nos coloca nesse patamar. Nós temos que alcançar isso, é uma condição do nosso coração. Quantos vocês estão entendendo? E aí eu queria que você abrisse comigo, que eu quero te dar 3 testemunhas, porque a Bíblia fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabelece. Então eu quero te dar 3. A primeira é Salmo 78. Eu te aconselho a ler esse salmo depois.
É muito bom. Salmo 78, versículos 5 em diante. 5, 6, o 7 e o 8. Diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração, repita comigo, nova geração, os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem com seus pais, como seus pais, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Primeira testemunha para falar sobre fidelidade é uma condição do coração, é esse texto. Salmo 78, versículo 8 diz: cujo espírito, nós sabemos que o espírito está fazendo menção do coração, diz, não foi feito fiel a Deus. Abra comigo em Neemias 9:7. Nova aliança também é cultura, tá? Ou antiga aliança. Aleluia. Neemias 9:7 diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração quê? Achaste o seu coração fiel perante ti. Achaste o coração fiel perante ti. Sabe, irmãos, deixa eu te falar algo. Abraão não era nascido de novo, mas Neemias está dando testemunho dele de que o coração dele foi encontrado em fidelidade, porque fidelidade é uma condição do coração. Seja cristão ou não, uma pessoa ela pode ser fiel, porque é uma condição do coração. Terceira testemunha é Provérbios 11:13. Provérbios 11:13 diz assim, vou ler na tradução do Novo Mundo: quem anda em volta como caluniador está revelando palestra confidencial. Mas quem é fiel onde? Quem é fiel onde? Na minha versão fala: quem é fiel no Espírito encobre o assunto. Sabe, irmãos, isso nos ensina que nós devemos ajustar o nosso coração para a fidelidade. A Bíblia fala lá em Apocalipse, uma das cartas escritas para as igrejas lá, ele fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade é um lugar que você encontra o seu coração ajustado, mas isso deve permanecer até Jesus voltar. Você está aqui? Ser fiel até a morte. Então até Jesus voltar ou até morrermos, irmãos, nós precisamos e devemos ser fiéis. Abra comigo sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, eu gosto demais desse texto. 2 Timóteo 2:11. Segunda Timóteo 2:11 diz assim: fiel é esta palavra. 2 pontos. Fiel é esta palavra. 2 pontos.
O que significa os 2 pontos? É que aquilo que ele vai dizer, fiel é esta palavra. Aquilo que ele vai dizer em seguida é digna de inteira confiança. E é interessante quando eu leio essa frase, fiel é esta palavra, eu lembro que Hebreus 7,7 fala, evidentemente, é fora de qualquer dúvida. É fora de qualquer dúvida, não existe dúvida, porque está fora de cogitação, não existe dúvida, pode acreditar. Quando eu leio essa frase, eu lembro desse texto. Fiel é esta palavra, e diz assim, se já morremos com Cristo, ou se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Quantos podem dar um amém, um glória a Deus por isso? Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Irmãos, e não está falando sobre depois que você morrer apenas. Está falando hoje, agora, nesse momento. Se nós já morremos com Ele, nós também vivemos com Ele. Nós vivemos em Cristo. Fiel é esta palavra. Você pode confiar nisso, que você está vivendo com Ele. Versículo 12. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Jesus certa vez disse isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Irmãos, você pode acreditar, fiel é essa palavra. Essa palavra é a verdade. E o versículo seguinte diz assim: se somos infiéis, oh, aleluia. O aleluia não é porque nós somos infiéis, é o que vem depois. Diz assim: Ele permanece fiel. Se somos infiéis, Ele vai permanecer fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O seu Deus não muda, o seu Deus não sofre variação. Ele é fiel, nele você pode confiar. Ele é digno de toda a sua confiança. Se somos infiéis, se nos encontramos nessa condição, irmãos, dá para consertar e encontrar Deus no lugar da fidelidade, porque Ele vai permanecer no mesmo lugar. Deus, Ele é fiel. Aleluia, irmãos, como eu me alegro. Quando eu estava estudando isso, Pai, muito obrigado por sua fidelidade. Obrigado por sua fidelidade, ela é grande. Como diz lá em Lamentações, a sua fidelidade, ela é grande. Aleluia, isso é ter comunhão com Deus, irmãos. É você ser ensinado pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você pode ser ensinado por Ele em todos os dias da sua vida. Ele pode trazer revelações de quem Deus é para você. Isso é conhecer o caráter de Deus. Algumas pessoas aqui que já fizeram rema na matéria caráter de Deus, fala sobre os nomes de Deus. E um dos nomes de Deus se chama Jeová Guimolá. Temos um professor aqui, Diego Eloy. Temos outro aqui, Pastor Alberto. Eles podem pronunciar isso da maneira correta. Mas deixa eu falar desse jeito. Um dos nomes de Deus se chama Jeová Guimolá, que significa o Deus que recompensa. O Deus que recompensa. Você lembra que Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala que aquele que se aproxima de Deus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele tem diversos nomes para suprir todas as suas necessidades. Se for cura que você precisa, Deus vai se apresentar como Jeová Rafá, aquele que cura. Deus quer se revelar para você como Jeová
El Shaddai também é um dos nomes de Deus e fala que ele é Deus mais do que suficiente. Mas Jeová Gimolá significa o Deus que recompensa. Sabe, irmãos, e às vezes a gente ignora coisas como essa, porque tem pessoas que dizem assim: não vou buscar Deus por aquilo que Ele é. Sabe, querido, você é mais inteligente do que Deus. Será mesmo que você é mais inteligente do que Deus? Será mesmo que Deus não precisaria ter dito que Ele é um Deus de recompensa quando você buscar? Às vezes a gente está lendo os textos e a gente não se depara com isso. Deixa eu te falar algo, irmãos. Alguns estudiosos, eles nem cristãos são, eles falam que existe um poder na recompensa. A recompensa, ela pode potencializar um hábito. A recompensa, ela pode fortalecer um hábito em você. Isso são estudiosos que falam. Mas a Bíblia está falando assim: aqueles que me buscarem, eu sou o Deus de recompensa. Eu vou recompensar. Sabe, irmãos, que Deus quer de você? Criar esse hábito em você. Deus quer potencializar esse hábito de busca a Deus, porque você é que precisa da recompensa e não é Ele. Certamente aquilo que você não vê recompensa, você não vai se dedicar. Quantos estão aqui? Deus, Ele é inteligente, irmãos. Deus, Ele é um Deus que recompensa, Ele sabe o valor disso. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele recompensa fidelidade. Ou seja, Deus quer produzir em você um hábito de fidelidade. Quanto mais você recebe uma recompensa porque você é fiel, mais esse hábito se torna forte em você. Certa vez o apóstolo Paulo disse: eu sou grato para com Jesus Cristo, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele foi designado para o ministério porque Jesus o considerou fiel. Jesus trouxe uma recompensa para a vida de Paulo porque ele foi fiel. Existe recompensas para a nossa vida quando a gente tomar uma atitude de fidelidade para Deus. Você está aqui? Aleluia. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Aleluia. Jeová Gimolá, o Deus que recompensa. Meu Deus do céu. Deus quer derramar bênção sobre a sua vida. Deus quer recompensar cada atitude de fidelidade do seu coração. Deus quer olhar para a sua vida e encontrar o seu coração fiel, assim como encontrou o de Abraão. Neemias, dando testemunho de Abraão, disse: Deus encontrou o coração dele fiel. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a fidelidade, ela é um ponto de encontro. Como a gente estava falando agora, Deus, Ele permanece o mesmo, Ele não vai se tornar, Ele é fiel, Ele está no lugar da fidelidade, mas quando você é fiel, você está indo para o lugar que Ele está. Deus não vai sair desse lugar, nós é que precisamos encontrar esse lugar de fidelidade. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Sabe, eu falei que essa palavra fiel, quando está relacionada a Deus, significa Ele é digno de inteira confiança. Quando está se relacionando a nós, está significando crer, confiar. Amém? Agora deixa eu fazer esse exemplo com você.
Se a gente, por um exemplo apenas, pudesse trocar isso, você fosse a pessoa que fosse digna de inteira confiança. A gente está invertendo os papéis. Deus está querendo encontrar na sua vida uma forma de ver em você que você é digno de inteira confiança. Por que eu estou falando isso? Sabe, irmãos? Você imaginou se Deus agora mesmo, nesse momento, estivesse pronto para derramar riquezas sobre a sua vida? Não é pecado falar de riquezas, amém? Se Deus agora, nesse momento, e Ele está pronto, pode ter certeza disso, Ele está pronto. Mas imagine isso, é um exemplo. Se Ele estivesse pronto agora para derramar riquezas na sua vida, Ele poderia achar você como uma pessoa digna de inteira confiança? Pausa para a meditação da igreja. Como é que eu posso saber disso, Robson? A gente pode dar um exemplo. Nosso relacionamento no que diz respeito ao dízimo é um exemplo. Porque se nós estamos sendo fiéis no dízimo, Deus pode estar olhando para a sua vida agora mesmo e encontrar uma pessoa digna de derramar riqueza sobre ela. Agora, se nós não estamos sendo fiéis no dízimo, isso é apenas um exemplo, amém, irmãos? Eu sei que isso não acontece nessa igreja. É só um exemplo. Mas vamos imaginar que nós não somos fiéis no dízimo. Por que Deus iria derramar riquezas na nossa vida se nós não somos fiéis nem no dízimo? Isso não é para te acusar, isso não é para te constranger. Isso é para a gente nos avaliar. Amém? Eu acredito, irmãos, que Deus está querendo olhar para o nosso coração e ver uma pessoa digna de inteira confiança para derramar as suas riquezas. Porque Ele sabe que essa pessoa, ela vai aplicar o dinheiro na coisa certa. E se nós não estamos sendo fiéis no dízimo, eu vou te dizer algo. Nós estamos falando assim para Deus: você não é tão digno assim de inteira confiança, não. Por que eu estou afirmando isso? Porque Deus fala sobre o dízimo. Se você der o dízimo, eu abrirei a janela dos céus e derramarei bênção sem medida sobre a sua vida. Será que Deus, Ele não pode cumprir isso que Ele está falando? Como a gente falou no começo, Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo prometido, Ele não vai fazer? Certamente Ele vai fazer. E se você for fiel, você vai colher os resultados da sua fidelidade. Deus vai se manifestar para você como um Deus que recompensa. Aleluia. Isso é apenas um exemplo, irmãos. É apenas um exemplo. A Bíblia fala sobre dai e ser-vos-á dado. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando sobre isso. E a gente falou sobre isso, que Deus, Ele é fiel, mas a palavra também é. Ela é digna de inteira confiança. Se você praticar a palavra na sua vida, você vai colher resultados. Você vai colher resultados. Irmão, se você buscar a Deus, Deus vai se tornar galardoador da sua vida. Deus não vai deixar a sua busca de mão vazia. Se você buscar de todo o coração, você vai o encontrar e você vai ser recompensado. Você está aqui? Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Deus é bom. Deixa Deus encontrar você como uma pessoa que Ele pode confiar no seu coração. Fidelidade é algo para a gente permanecer. Não é algo que você é um dia e depois não é. A Bíblia fala para a gente ser imitador de Deus. Se Deus, Ele permanece fiel, nós devemos permanecer fiéis.
Abra sua Bíblia comigo, eu vou começar a encerrar. Aleluia. Eu não sei se a gente pode terminar esse culto daqui a pouco com a canção do Eliezer Rodrigues, que fala sobre fidelidade. Sabe qual é, né? Joga a batata quente aí no louvor agora. Tem sido fiel, né? Isso? É, essa música mesmo. Desculpa não ter pedido aí antes, mas vai dar certo. Vai treinando logo aí. Eu pedi para você abrir onde? Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Essa é a penúltima passagem. Romanos, capítulo 3. Eu gosto demais desse texto também. Você já reparou que todo texto que eu abro eu digo eu gosto demais? É assim mesmo. Romanos, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Isso é uma pergunta, irmãos. E Paulo responde: muita, sob todos os aspectos. Eu amo isso, meu Deus do céu. Como Deus tem um carinho especial pelo povo judeu. E o texto fala assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Aí Paulo diz, está falando muita. Ora, qual é a vantagem do judeu? Muita em todos ou sob todos os aspectos. E aí ele fala: principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E aí Paulo fala assim, ó: e daí? Uau! Aí Paulo fala assim, ó: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Aleluia! Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas Paulo começa: qual é, pois, a vantagem do judeu? Você pode ler o capítulo 1 e 2 depois. Mas ele fala: qual a vantagem do judeu? Paulo diz: muita, em todos os aspectos. Mas Paulo fala assim: e daí? Se alguns deles não creram, por acaso a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo diz assim: de maneira nenhuma. Oh, aleluia! Agora deu vontade de dar uma carreira 200 por hora. Ei, irmãos, deixa eu te falar algo. Não importa quem não está crendo. Não importa quem não está andando em fé. Não importa se muitos não estão crendo. Paulo está falando: e daí? A fidelidade de Deus, ela não será desfeita. Deus vai permanecer fiel. Oh, aleluia! Aleluia! Ei, a fidelidade de Deus de maneira alguma será desfeita. Ei, irmãos, você pode crer. Você pode crer. Você pode confiar na palavra de Deus. Irmãos, tome uma postura. Abrace essa palavra. Você vai colher resultados na sua vida. Irmãos, Ele é digno de inteira confiança. Essa palavra é digna de inteira confiança. Se você não duvidar, se você crer, você vai receber. A Bíblia fala que Abraão não duvidou por incredulidade, mas ele tomou uma postura na vida dele. Ele disse assim: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Ei, irmãos, não interessa. Não importa as pessoas que estão à sua volta que não estão crendo. O que importa é que você creia. Ei, não importa se as pessoas estão crendo em prosperidade ou não. Se você crer,
Deus vai permanecer fiel à sua palavra. Não importa se as pessoas ao seu redor não estão crendo em cura, Deus vai permanecer fiel e vai disponibilizar da sua unção para curar. Ei, irmãos, não se guie pelas pessoas que estão andando em incredulidade ao seu redor, à sua volta. Você não foi chamado para andar em incredulidade. Lembra Deus repreendendo Tomé, disse assim: não seja incrédulo, rapaz, mas seja crente, seja fiel. Aleluia. O seu Pai, o seu Deus, aquele que você tem comunhão, irmãos, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu vou encerrar com esse versículo. Já ia sair, é? Pode vir. Aleluia. Não sei se eles vão cantar esse corinho de fogo que eu pedi. Aleluia. Deus é fiel. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios 28, 20. Eu vou encerrar com esse texto. Sabe, irmãos, você não estava vendo meu dia, mas como eu me dediquei para trazer essa palavra, pelo amor de Deus, rapaz, e eu sendo ensinado pelo Espírito Santo, eu, Pai, em nome de Jesus, e eu orando, eu disse: Pai, que essa palavra, ela venha causar uma revelação tão profunda na vida dos meus irmãos, de maneira que eles venham ter a sua vida de comunhão afetada para melhor. Eu disse: Pai, ensina eles. Pai, mostra que o Senhor é um Deus fiel. Mostra a eles que a sua palavra é verdadeira. Não importa o que as situações estão falando, o que importa é o que a palavra de Deus fala. Não atentando nós nas coisas que nós estamos vendo, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que nós estamos vendo é temporal, vai passar. Mas aquilo que não se vê é eterno e poderoso. Provérbios 28, 20. Diz assim: o homem fiel. Quantos homens e mulheres fiéis nós temos aqui nessa noite? Então esse versículo é para você. Diz assim, ó: o homem fiel será coberto de bênçãos. Obrigado, irmã, pelo amém, o glória, o aleluia. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Vou ler uma versão aqui que eu separei. Diz assim: o homem fiel gozará de abundantes bênçãos. Vou repetir para você: o homem fiel ou a mulher fiel gozará, desfrutará de bênçãos abundantes. De fato, irmãos, a vida que você já tem dentro de você, ela já é uma vida abundante. A Bíblia diz lá em Efésios 1:3 que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, eu declaro sobre a sua vida bênçãos. Eu declaro sobre a sua vida, à medida que você andar em fidelidade, as bênçãos de Deus vão se manifestar para você, e você vai reconhecer que Deus, Ele é um Deus de recompensa. Que Deus, Ele é o Jeová Quimolá, o Deus das recompensas. Você pode ficar de pé um instante. Vou fazer uma oração e a gente vai adorar ao Senhor com esse cântico. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado, Pai, pelo entendimento da sua palavra sobre a nossa vida.
Obrigado porque o espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento de Jesus, vai esclarecer o nosso espírito a respeito dessa verdade. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra não vai se perder. Sim, Pai, nós não vamos ligar acontecimentos à sua fidelidade, porque o Senhor é fiel, o Senhor não se torna fiel. E nada nessa terra, Pai, nenhuma incredulidade, nenhuma circunstância do diabo, de Satanás, pode desfazer a sua fidelidade. Em Ti nós podemos confiar. O Senhor é o nosso Pai, digno de inteira confiança. Aleluia, aleluia. Vamos adorar a Deus. Quando a tua mão me alcançou, Jesus, lembro quem eu era quando a tua palavra me recriou. A cada manhã provo do teu amor, da tua graça eterna. O tempo passa, mas a tua palavra permanece. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Jesus, lembro onde eu estava quando a tua mão me alcançou. Jesus, lembro quem eu era quando a tua palavra me recriou. A cada manhã provo do teu amor, da tua graça eterna. O tempo passa, mas a tua palavra permanece. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará.
Aleluia. 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 A paz, amado, Deus é bom. Amém? Você crê realmente que Ele é fiel? E aquele que é fiel, ele é digno de ser honrado, amém? Deus é maravilhoso. Você está percebendo alguma novidade aqui ao nosso meio, ao nosso redor? Pode sentar só um instante. Você está vendo que a nossa fé aumentou? Quem tem fé, age, amém? O outro era um filhote aqui, ó. Amém? Mas também vai mudar. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Amém? Livro de Provérbios, no capítulo 3, por favor. A partir de hoje, amados, a coleta do dízimo e das ofertas será feita assim. Você vai se levantar do seu lugar e vir aqui e depositar. Amém? Demonstrar a sua fidelidade ao Pai. E enquanto você vem de lá para cá, você vem declarando a palavra na sua vida. Amém? Porque Deus, amados, Ele já tem tudo pronto. Somos nós que temos que receber. Ele já deu semente para semear, já deu pão para comer. A única coisa que Ele espera é a nossa iniciativa de fazer alguma coisa para que Ele possa multiplicar a nossa sementeira, amém? Então vai ser assim. E futuramente, muito em breve, é claro, não vai ser apenas isso. Você vai receber, ou vai existir 3 tipos de envelopes. Um envelope para oferta, um envelope para dízimo e um envelope para ofertas especiais, como no caso agora a construção. E aí você vai dizer o que você quer, o diácono vai lhe entregar, você vai receber, e aí você vai já depositar o envelope ali, amém? Para que haja facilidade na hora da contagem e da distribuição, amém? Facilidade também para você não tem que estar procurando alguém. Eu quero fazer uma oferta para construção. A gente tem que estar procurando alguém para não botar. Bom, Provérbios capítulo 3, versículo 24 e 25 diz assim. Não, desculpa, versículo 9. Eu ia ler o 11 e mudei para o 3. Porque já que Deus é fiel, a gente vai honrá-lo, amém? A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares, amém? Honra ao Senhor com a tua fazenda, com os teus bens, com as primícias, e Ele vai cumprir a parte dele. Já que Ele é fiel, Ele vai fazer o quê? Derramar bênção sem medida sobre nossas vidas, porque esse é o nosso Deus, amém? Ele só espera que a gente faça a nossa parte, coloque a semente, para que Ele possa multiplicar a sementeira e fazer abundantemente mais, além daquilo que a gente tem pedido ou pensado. Pai querido, nós te damos graça pelos teus filhos, Senhor, trazendo aqui, Pai, os seus dízimos, as suas ofertas, contribuindo, Pai, de coração, para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém? Pode trazer. Depois você vai sair correndo daí, vai ser uma disputa.
essa entrada aqui vai ser pequena, porque todo mundo querendo colocar de uma vez só. Me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e veio hoje aqui com esse intuito no coração? Pelo menos você ouviu hoje aqui que Deus é fiel e Ele quer cumprir essa fidelidade na sua vida, porque Ele mesmo é o maior interessado em nossa salvação. Foi Ele quem disse que é necessário nascer de novo. É Ele o maior interessado em que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Tem alguém no nosso meio que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Essa é a hora. Dá um sinal com a tua mão, por favor. Tem. Todos são salvos já? Todos já declararam? Amém. Mas tem alguém que ainda não, que já nasceu de novo, mas que ainda não recebeu o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Tem alguém que deseja essa bênção? É maravilhoso, amados. Não tem? Mas tem alguém que está com algum sintoma de dor, de doença e quer receber oração para cura? Amém. Tem alguns avisos aqui. Eu queria falar sobre o sábado tem culto, start, né? Culto do jovem sábado. Você pode comparecer aqui. Você que tem de 12, né? 15, né? De 15 a 100 anos, né? É jovem, pode vir participar. Amém? Ah, tá aqui, ó. É porque também tá meio escuro.
Quem é a ministra aqui? Tá dando para me ler não, tá muito escuro. Então, gente, às 19 horas, próximo sábado, a gente vai ter o Culto de Jovens Start. Com esse tema, porção dobrada, nós vamos estar abordando o tema sobre oração, tá? E vão ser 2 ministrações. A Ana Paula vai ministrar o primeiro tempo e a Priscila o segundo tempo. Começa às 19 horas, vamos fazer um intervalo e logo em seguida vai ter uma outra ministração. São 2 ministrações, não vai passar de 9 horas, acredito eu, tá? Mas venha receber uma porção dobrada na sua vida, amém? Discipulado, amados. Nós estamos retornando com o discipulado. O dia 2 de maio é o dia do trabalhador e no outro dia é o dia de você aprender a palavra um pouco mais, amém? Pastor Alberto que está à frente, ele não está vindo aqui porque ele está se resguardando da garganta dele, mas ele vai estar à frente desse trabalho. E é algo novo, algo diferente. Se você quer se tornar membro dessa igreja, ou se você já está aqui há um bom tempo, mas não fez o discipulado ainda, a oportunidade é essa. Você vai aprender vários assuntos a respeito das doutrinas da igreja, daquilo que nós cremos, amém? E também você vai ter a oportunidade de se preparar, porque o discipulado, amados, é um mini rema. Você vai aprender algumas coisas do rema e vai se estimular para fazer o rema, amém? Então você venha, procure o Alberto, faça a sua inscrição aqui, para que você possa participar. Até o dia 2 você tem que fazer essa inscrição, amém? Tem mais algum aviso importante aí, porque o que aparece ali eu não consigo ler. Mas domingo nós temos culto, né? Às 17 horas, amém? E você venha, traga convidados, porque é necessário, amados, que todo homem seja salvo. E isso depende de nós. As pessoas que estão precisando de salvação, a gente tem que trazê-los para ouvir a palavra, porque a única maneira do homem encontrar salvação é ouvindo a palavra de Deus, amém? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa na tua presença, Pai. Obrigado pela tua proteção em nossas vidas. Nós vimos para os nossos lares, Senhor, guardado, protegido por Ti, Pai, andando nessa fidelidade que o Senhor colocou em nossos corações, Pai, podendo usufruir dos benefícios do Teu reino, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Vamos em paz.